Que bom, está no ar mais um Entre Nós, que alegria, que satisfação, uma energia boa para começar esse programa, né? Sempre. Ó, vamos falar de preenchimento facial, uma coisa que eu quero fazer, sabia, Lília? Você quer fazer? Precisamos fazer um preenchimento facial aqui, ó, tá vendo? A idade chega e começa a cair, vira um budogão. Será que esse daqui, ó, esse riscão que você tem aqui, o bigode chinês, o bigode chinês, eu tenho um pouquinho sim. Mas aí que tá, você tem uma carinha fininha, se fizer o preenchimento... Não, você tá me chamando de gordo. Não. Tá me chamando de gordo, hoje não vai dar certo esse programa aqui, não. Vai não? Ah, vamos falar com a doutora Natália. A doutora Natália Haddad. Tudo bem? Oi, linda. Tá mais bonita hoje. Ai, obrigada. Voltou de Portugal. Você acha que essa mulher é perfeita desse jeito, ainda consegue ficar mais bonita a cada dia? Olha como ela é como bonita. Pode isso? Tudo bem? Tudo. Programa de louco aqui, né? Não, uma delícia. Mas não é, doutora? Não é verdade? É tão gostoso. Você lembra que ela ia pra Portugal tratar de defunto fresco? E ela foi. Como é que foi o tratamento? Ninguém acordou no meio do caminho, não, né? Não. Pensou se tá tratando alguém, levanta, tipo, vai fazer um corte. Ai! Meu Deus do céu, doutora, esse risco não corre, né? Não, foi incrível e a gente pôde implementar técnicas que eu já estou usando no consultório. E também serve para preenchimento isso? Com certeza. O que, por exemplo, que você aprendeu lá na técnica com os defuntos, seus chegados lá de Portugal, que você está aplicando no nosso rosto hoje em dia? Na verdade, os níveis de aplicação. O preenchedor ele pode ser colocado superficial e profundo. E lá foi muito interessante que, depois de preencher esse cadáver fresco, a gente teve a oportunidade de abrir e localizar exatamente onde está o preenchedor. Então, os resultados são muito mais eficazes. Então, do que você estava e do que você está agora, está totalmente diferente, então, na aplicação. Melhorei a técnica, melhorei. E uma curiosidade, nós estamos falando aqui que os homens também têm se rendido às vantagens desse procedimento. Estou falando sério, no meu caso, aqui, eu tenho esse bigode chinês, o preenchimento aqui seria perfeito? O preenchimento ele seria adequado para restaurar um volume que você já tinha no passado. E ao longo da vida a gente vai perdendo. Então o preenchimento ele é indicado para homens, para mulheres, e não tem esse fator idade, e sim indicação. E como que o preenchimento facial, e como que ele é feito? Ele é, por acaso, uma reposição hormonal, por exemplo? Não tem nada a ver? Não, o preenchimento ele serve tanto para restaurar o volume perdido, como ele estimula a produção de células, colágeno, elastina, então ele causa uma hidratação da pele. O preenchimento ele pode ser usado tanto com agulha como com cânula. Então a gente restaura o volume e coloca substâncias compatíveis, nada que tenha perigo de rejeição. Olha que barato, doutora. Agora, o botox e o preenchimento é a mesma coisa? Não, né? Não, é uma dúvida muito frequente no consultório. Muito frequente, gente. Às vezes os pacientes ligam, doutor, eu quero preencher a região da testa, ou eu quero colocar botox na bochecha, qual que é a diferença? A toxina, ela age na musculatura, então ele paralisa essa musculatura, evitando que... Vai assim na tela. Isso aqui tá com botox, tem 1 litro de botox. Olha isso, doutora. Olha. Mas daí depois ele não quer que eu catuque. Que eu catuque ele. Vocês Adoro estão vendo. ela tá com muito botox, doutora. Não, tá perfeito. Eu tenho, tá perfeito? doutora. Tem. Tá perfeito, Olha, tá perfeito. Ó, tá perfeito. Seguinte, ó, tem uma pergunta aqui do nosso assinante para você. Vamos dar uma olhada. Doutora, é necessário fazer um pós-preenchimento? Quanto tempo depois da aplicação? Essa é uma pergunta muito pertinente. O pós-procedimento, né? Se são necessárias várias sessões. Os pacientes, a gente costuma avaliar após 30 dias do procedimento. Se necessário, se ainda houver uma assimetria, a gente faz uma segunda sessão. Mas não necessariamente ocorre em todos os casos. Se for necessário, quanto tempo depois? Pode fazer já na sequência, então? Após esses 30 dias de avaliação, né, doutora? Isso, eu costumo aguardar, né, 30 dias para a gente fazer uma nova avaliação. Porque o procedimento, ele tem que ser realizado de forma adequada, no sentido que a pele tem que se recuperar. Entendi. Vamos lá, tem mais um assinante agora. Próximo. Doutora, em quanto tempo vemos o resultado e quanto tempo ele dura? O resultado é imediato. Logo após o procedimento, a gente já consegue ver amenizada essas expressões, e o preenchimento, ele dura por volta de 1 ano. Depende de caso para caso. Dura bastante. Dura bastante. Alguns pacientes chegam a durar até 1 ano e meio. O que é um líquido? Desculpa, minha ignorância. O que é esse negócio de preenchimento? A substância mais utilizada é o ácido hialurônico, uma substância encontrada naturalmente no nosso organismo. Então a gente restaura o que foi perdido e o perigo de rejeição é mínimo. E dói a aplicação? É uma dor suportável, o paciente, a gente usa uma anestesia. Então é tranquilo. Bem tranquilo o procedimento. Tá me dando vontade de fazer. E olha só, ela fez um comentário muito legal.
A doutora comentou que o hialurônico faz parte é retirado até no organismo e tal. Ele desaparece aí no prazo de aproximadamente um ano e pouco, porque o organismo absorve, não é isso, doutora? Exatamente, o organismo absorve Isso. e por isso que o ácido hialurônico é a substância mais indicada. Também temos os preenchedores definitivos. Eu particularmente não gosto porque o perigo de rejeição é muito maior. Olha. Temos aqui, minha querida Lília, mais uma pergunta de mais um telespectador. Vamos ver. Doutora, qual profissional eu preciso procurar para fazer o preenchimento? Doutora, esta pergunta, se a senhora me permite, ela perguntou diretamente à doutora. Eu só quero fazer um comentário antes da doutora responder para interagir aqui com essa pessoa aí, grata pela sua pergunta. Qual profissional procurar para fazer o preenchimento? Ao meu ver, tem muitas esteticistas fazendo esse procedimento. Isso é proibido, Ao meu né? ver, isso é proibido. Isso tem que ser um procedimento médico. Uma dermatologista renomada, doutora Haddad, né, que está aqui conosco, passando todo o conhecimento dela para fazer isso. Agora, clínicas de estéticas, eu não faria. E qual que é o risco que se corre fazendo fora da clínica médica? O procedimento, né, o preenchimento, ele deve ser feito por um profissional habilitado, um médico, e habilitado em medicina estética. Então, geralmente, os procedimentos são feitos por cirurgiões plásticos e dermatologistas. O que acontece muito na clínica, vem complicação de outros colegas, biomédicos, fisioterapeutas e até mesmo esteticistas. O grande perigo é colocar o preenchedor e causar algum tipo de infecção. Pode levar até a morte da pessoa. Então, é importante procurar um médico habilitado. Gente, Tem que ser. é um dermatologista com especialização em estética, não é isso? Sim. Tanto do Assim, ó, país quanto fora do país. adianta É uma querer pessoa fazer. renomadíssima para falar isso para você. Minha querida, eu queria saber com quantos anos e qual é o momento certo para procurá-la para fazer o preenchimento. É uma pergunta muito interessante. O preenchimento não tem idade certa. A gente fala que a partir do momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo. Os pacientes costumam vir à clínica a partir dos 25 anos para realizar o preenchimento. Mas nada impede de uma pessoa mais jovem, talvez queira restaurar um volume de lábios, fazer o preenchimento da região malar, pode preencher esse mãos. Então não tem idade certa, e sim indicação. Vai da necessidade, né, doutora? Vai. Ou seja, faz uma avaliação, tá se sentindo, não tá legal, não tô gostando disso, procura, faz uma avaliação independente da sua idade. Doutora, tem mais uma pergunta excelente, dá uma olhadinha. Doutora, preenchimento facial cobre acne e cicatriz? O preenchimento, sim, pode cobrir as cicatrizes decorrentes de uma acne no passado. Também é muito comum cobrir cicatrizes, às vezes, de alguma cirurgia, ou o paciente teve alguma lesão, até mesmo um câncer de pele e ficou uma cicatriz depressiva, a gente pode sim preencher e restaurar a autoestima desse paciente. Ah, doutora, mas uma observação bem bacana que a doutora pôs aí é que é uma cicatriz depressiva, ou seja, aquela que deu aquela... como se diz, aquela contraturazinha, né? Porque de repente a pessoa fala, não, eu tô com uma cicatriz, mas é alta, é queloide ou coisa parecida. É a depressiva, aquela que causou uma contratura, não é isso, doutora? Sim, o queloide já seria um tratamento a laser. É, porque ela já é pra cima e não, né? Ela já é protusa e não... E a gente consegue melhorar muito a autoestima desses pacientes, principalmente aqueles pacientes que durante a adolescência tiveram aquela acne importante, às vezes tem vergonha de sair de casa, e a gente consegue fazer o preenchimento e esse paciente melhora em tudo. Olha só. Lógico, né, para a autoestima da pessoa. Que gracinha, a doutora Natália Haddad, muitíssimo obrigado mais uma vez por Obrigada. preencher esse espaço com tanta informação pertinente para nós aqui apresentadores e principalmente para você aí de casa, né, Lilian? Não é bom demais? Com certeza, a nossa dermatologista renomadíssima, falando aqui, né, chegou agora de um curso, mais uma de suas Vem especializações. antenada, parabéns. Né? Antenadíssima. E ela não só é uma dermatologista aí para o nosso atendimento, ela também ensina outros médicos, não é isso, doutora? Já dá palestra, já Já que dá pelinha aula. de boneca, o que você passou hoje na pele? Ai, são tantas Nasceu coisas. assim, Alex. A mulher nasceu assim, Mas a Alex. mulher passa creme mesmo nascendo assim, belezinha. Ela vai olhar Olha, pra você, ela vai dizer, sabe o quê? Aquele protetor solar. Imagina. e tem que dormir bem, não tem, doutora? Com certeza. hábitos Dormir de- bem é essencial?
dormir bem, comer bem, ter hábitos saudáveis, melhoram muito a pele. E ser feliz. E ser Com feliz. certeza. E sabe como a gente é feliz? Fazendo os outros felizes. Sempre.